revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. A palavra astutas ciladas pode ser traduzida aqui também como método. Os métodos astutos do diabo. Estas ciladas, meus queridos irmãos, estes métodos astutos funcionam da seguinte maneira, e nós temos observado isso ao longo da história da igreja, assim como podemos observar de maneira clara e cristalina na maneira como ele tenta pessoas aqui no registro da Bíblia. E se nós somos sábios pela palavra de Deus e estudamos a maneira como Satanás se aproxima de nós, não somos dormentes na batalha, nós aprendemos também a maneira como ele nos ataca. Será que você já chegou a este ponto? De observar a maneira como Satanás se revela? É incrível perceber estas coisas, não é? Quando você está, às vezes, estudando a palavra de Deus, ou tranquilo na vida, de repente um pensamento maligno, vil, sujo, se levanta em tua mente, como que do nada, sem contexto nenhum, no vácuo. Você percebe estas coisas, o que ele lança, ele não pode te obrigar a pecar, mas ele coloca diante de você a tentação. E nós, às vezes, ingenuamente, começamos a dialogar com esta tentação. Será que nós percebemos os métodos do diabo? Deixe-me tentar descrever alguns. O diabo, ele, em seu método para enganar, ele tem como método misturar a verdade de Deus com a mentira. E você sabe muito bem como isso funciona, porque se a mentira é apresentada sem máscara, certamente que nós rejeitamos ela, não é? Nós fugiríamos dela, nós diríamos, é mentira. Mas quando ela vem com partes de verdade, então nós somos atraídos pela verdade, enganados pela mentira. E assim faz Satanás. Não fez eles em Gênesis 3:4 enganar Eva e Adão? Por acaso Deus diz, não comerás de toda árvore? Por acaso Deus diz que tu morrerás? Certamente não morrerás. Deus não estava falando de uma morte física imediata, mas Satanás tenta trazer este elemento. Vocês viverão para sempre, conhecerão o bem e o mal. Ele mistura a verdade com a mentira para enganar. E essa é uma tática e um método que tem levado milhões e milhões de pessoas a caminhos errados, a falsas religiões, a falsos ensinos, e nós vemos isso acontecer o tempo todo. Um outro método contínuo do diabo é citar a Bíblia. Mas citar a Bíblia erroneamente. E nós vemos isso em Mateus capítulo 4, versículo 6. Senhor, pula deste prédio, porque está escrito, tem uma base bíblica para fazer isso, sabe? Aos teus anjos dará ordem, e eles te sustentarão. E será que não é isso que ele faz o tempo todo? E nós vemos pessoas citando a palavra de Deus pela metade, ou crentes buscando um versículo isolado para dar vazão aos seus desejos carnais e justificar atitudes que a sua consciência diz ser contrária à palavra de Deus. Ele nos tenta desta maneira. Satanás também, em terceiro lugar, em seu método e astúcia, ele se disfarça de um anjo bom, de um anjo de luz. E será que não é o que nós vemos nas religiões espiritualistas? No espiritismo, você anda pelas ruas e você vê centro espíritas com título Sala de Reunião do Amor de Cristo. É curioso observar que um desses médiuns famosos aqui do Brasil, em sua biografia, nos diz que o primeiro anjo que Deus enviou para ele, ou melhor, o primeiro espírito de luz que apareceu para ele, se chamava Emanuel. Será que não é um método poderoso que tem atraído milhões de pessoas a adorarem e buscarem um contato com demônios? Certamente que é. E se ele se disfarça de anjo de luz, ele também induz os seus ministros a fazerem o mesmo e se apresentarem como apóstolos de Cristo, para enganarem multidões e multidões de homens e mulheres cheios de concupiscências carnais, materialísticas e esotéricas. Ele sabe o que está na mente das pessoas. Em quinto lugar, ele reforça também como método a crença humana na não existência de Deus, por meio de filosofias, de novelas, de músicas, de supostas teorias científicas, e assim ele conduz uma outra parcela imensa de homens e mulheres a permanecerem longe de Deus e jamais buscá-lo, e jamais considerarem um contra-argumento, não é, contra as falsas teorias que se espalham por toda parte, e a não ouvir a voz na consciência e esse instinto que há em todo ser humano de que há um Deus e que eu devo buscá-lo. E acima de tudo, Satanás promete ao homem
que por meio de más ações ele pode chegar a obter o bem. Será que nós não somos tentados a cada dia a isso? Oh, amigos, você tem observado as astúcias do diabo em tua vida? Os argumentos que ele propõe à tua mente para o pecado? Nós precisamos ser sábios. Nós não estamos lidando com o diabo nécio. Será que nós vagamos pela vida como crianças e Satanás nos leva de um lado e nos leva para o outro e nós achamos que somos só nós e que tudo é como é a vida, e que ele põe diante de nós uma tentação e lá nós vamos? Será que nós andamos dormentes como meninos e meninas sendo levados pelos marmanjos nos parques de diversões? Oh, amigos, nós precisamos atentar para isso. Nós estamos cercados de tentações. Há um diabo que é astucioso em sua maneira de agir e ele não cessa, ele não para. Ele observa a igreja do Senhor Jesus. Mais do que qualquer coisa, o seu foco e holofote está sobre a igreja, porque o mundo já está em seu bolso. E assim seus canhões se voltam contra cada crente. E ele opera individualmente contra cada crente. Ele observa, e ele planeja, e ele então lança as suas tentações diante de nós.